E o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou em depoimento à Polícia Federal que está sendo chamado de estuprador e que deseja justiça. A CNN teve acesso ao vídeo do interrogatório feito em fevereiro deste ano na sede da Polícia Federal em Brasília. Por isso, quem chega conosco já na tela é o Jonas Maia, que conseguiu a gravação e traz mais detalhes para a gente. Muito boa tarde, Jonas. Oi, Yuri, ótima tarde para você, quem está acompanhando a gente no 360. Esse vídeo do depoimento do ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, ele tem 29 minutos, é um trecho do depoimento completo em que ele fala sobre essas investigações contra ele, que a gente tem que lembrar que foram iniciadas no ano passado após denúncias de assédio sexual, principalmente de 4 mulheres contra ele. Uma delas, inclusive, a ministra da Igualdade Racial do governo Lula, a Aniele Franco. A gente teve acesso a esse depoimento, a esses trechos, e ele começa com a seguinte situação nesse depoimento, nesse interrogatório na sede da Polícia Federal, que aconteceu em fevereiro aqui na Asa Norte de Brasília, do lado da CNN. Ele começa, Yuri, nesse depoimento, atacando a organização Me Too, que é a organização que recebeu as denúncias, inclusive soltou uma nota oficial à imprensa informando que confirmava que havia recebido essas denúncias. Tem outro ponto também que o ex-ministro diz o seguinte: existem lacunas da denúncia que a Me Too fez também para a Polícia Federal e ele acredita que são prejudiciais para encontrar verdade nesse caso, segundo ele. Ele disse o seguinte também, aqui tudo entre aspas: se não fosse a Me Too, não sei se esse inquérito estaria aberto. Estão me chamando de estuprador. Isso o ex-ministro Silvio Almeida no depoimento dele à Polícia Federal. Outro ponto também é que ele coloca em xeque um depoimento de uma denunciante, uma suposta vítima, dizendo que ela seria a 15ª vítima, mas ele diz: não existem 14 vítimas. Houve até uma errata na imprensa, que não existem 14 vítimas. A Me Too não faz verificação de fatos, mas faz acolhimento. Como podem fazer uma nota de denúncias contra fulano de tal, se referindo a ele mesmo e se referindo àquela nota que eu disse anteriormente, que a Me Too confirmou que havia denúncias recebidas contra o então ministro. Na época ele era ministro quando essas denúncias vieram a público, se tornaram públicas. Diz também o seguinte, um ponto muito importante nesse depoimento de 29 minutos, um depoimento que durou 2 horas ao todo. E esse trecho que a CNN teve acesso com exclusividade tem 29 minutos, é da metade para o fim, 1/3 de todo esse interrogatório. Diz também o seguinte: fui xingado por uma escrivã da Polícia Federal em um outro depoimento que ele prestou e pergunta: como me trata desse jeito? Como me xinga desse jeito? É um absurdo, estou chocado, indignado, chateado. Quero justiça. Esse é um depoimento, então, do ex-ministro dos Direitos Humanos, que é investigado nesse inquérito da Polícia Federal, que é conduzido por uma mulher, por determinação da direção da Polícia Federal e que tem a relatoria do Supremo Tribunal Federal. Porque quando esse caso se tornou público, havia uma dúvida, e ele foi demitido, o ministro, havia uma dúvida se ficaria com a relatoria do Supremo ou não, porque, em tese, ele não teria mais o foro de prerrogativa de função. O foro que a gente lembra bastante que algumas autoridades têm, mas ele, como ex-ministro, teria ou não teria. O Supremo, então, determinou que ficaria com a relatoria e agora essa investigação está na etapa final. Esse depoimento que a CNN teve acesso é a última etapa dessa investigação e a gente vai acompanhar um trechinho desse depoimento que a gente acompanha a partir de agora. Yuri. Eu acho que essa investigação ela ainda não se debruçou sobre um ponto importante, que é o papel dessa organização Me Too. Se não fosse a organização Me Too, eu não sei se esse inquérito estaria aberto. E por que isso? Porque o Me Too, e isso é colocado inclusive no ato inicial, né, que decreta a abertura das investigações, seriam as denúncias levadas ao Me Too e que teriam sido divulgadas pelo jornalista Guilherme Amado, que justificaram e que motivaram, que são fundamentos da notícia-crime. Segundo papel desempenhado pelo Me Too, o Me Too, ele é fundamental para criar esse perfil público
que faz com que algumas pessoas estejam me chamando de estuprador. Nós notificamos o Me Too, porque nós queremos saber o seguinte: o Me Too, quais os protocolos do Me Too? Eles fazem verificação de fatos? Claro que não, porque faz verificação de fatos são autoridades que fazem investigação. O Me Too, ele faz acolhimento. Então, como é que eles pegam e falam o seguinte: sim, temos uma nota, nós temos denúncias contra fulano de tal.